Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula prática. O tema da nossa aula de hoje é o seguinte: orientar ou instruir a testemunha. O que pode e o que não pode ser feito no que diz respeito à audiência de instrução, o momento em que você vai conversar, vai preparar, vai instruir ou vai orientar uma testemunha. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um grande prazer estar aqui para mais uma aula prática. Como você sabe, toda quinta-feira, 10h30 da manhã, eu entro ao vivo para trazer para você um conhecimento tirado direto do campo de batalha. Um conhecimento prático que muito provavelmente você não vai ter aprendido na graduação. Um conhecimento que só se aprende com erro, com acerto, com o conhecimento do dia a dia da nossa área do direito. Eu quero saber se a gente tem aqui mais novatos ou mais veteranos. Se você está aqui pela primeira vez, se é a sua primeira aula prática, carinhosamente eu te chamo de novato, de novata. Já escreve aí para mim, sou novato, sou novata, para eu poder saber quem está aqui pela primeira vez. Agora, os grandes veteranos e veteranas, aqueles que estão sempre aqui comigo, aqueles que estão cursando aqui comigo essa faculdade da prática, sejam muito bem-vindos. Coloca aí, sou veterano, sou veterana, para eu te reconhecer, para eu poder te mandar um grande abraço. Se você é novato, está aqui pela primeira vez, eu quero que você saiba que entre nós há um grande combinado. Essa aula, ela é 100% gratuita. O material escrito que eu vou te entregar também é 100% gratuito. O nosso único combinado e a única coisa que eu peço para você é que você me ajude a compartilhar essa aula com mais e mais pessoas. Você vai pegar tudo aquilo que você aprendeu hoje aqui e vai dividir com alguém. Pode ser alguém do seu escritório, algum amigo. Talvez você vai fazer um post no seu Instagram para passar adiante um conhecimento que você vai ter aqui. É a única coisa que eu te peço, que você faça girar a roda do conhecimento. E hoje você pode me ajudar também simplesmente compartilhando essa live. Vai aí embaixo, tem uma setinha. Clica nessa setinha aí, compartilha essa live, chama a galera aí dos grupos de WhatsApp, traz mais e mais pessoas para cá. Quanto mais a gente tem generosidade ao compartilhar o conhecimento, mais conhecimento e mais coisa boa a vida traz pra gente. Pode acreditar nisso, tá bom? Olha, como eu faço todas as aulas, essa aula aqui também vai ter um mapa mental. Já eu vou compartilhar o mapa mental para que você possa ver. E aí, eu quero te dizer que no final dessa aula eu vou te entregar esse mapa mental. O mapa mental é como se fosse um grande quadro negro onde eu faço todas as anotações importantes, para que você não se preocupe em ficar anotando. Você se preocupe em prestar atenção no que eu vou te falar. E aí, no final da aula, você pega esse material. Tá bom, professor, como é que eu faço para pegar o material escrito da aula? Como é que eu faço para pegar esse mapa mental? Bom, você precisa simplesmente entrar no meu canal do Telegram. Tudo 100% gratuito, sem nenhum custo. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você entrar no meu canal do Telegram. Se você estiver assistindo pelo Instagram, você pode ir lá nos meus stories salvos, também tem um link para você entrar no meu canal do Telegram. E eu disponibilizo esse material escrito e ele fica lá por apenas 1 hora após o término da nossa aula. Então presta atenção, eu quero prestigiar você que está ao vivo comigo. Eu quero que só você que está ao vivo comigo tenha acesso ao mapa mental. Então, assim que essa aula acabar, eu faço um post lá no meu canal do Telegram, publicando o material escrito da aula. E você tem que ser rápido. Em 1 hora, assim que acaba a aula, 1 hora depois, esse material fica lá, depois ele sai do ar. Porque, meus amigos, repito, eu quero prestigiar os mais comprometidos, aqueles que estão sempre ao vivo. Então já vai acostumando. Quer assistir a aula do Zé, a aula prática, e quer ter acesso ao material escrito, você tem que estar ao vivo. Se não, tudo bem, você pode assistir a gravação depois, mas aí você não vai ter acesso ao material, tá bom? Vamos lá, então, na medida em que você vai compartilhando, vai chamando mais gente, eu peço para você deixar seu like também. E se por acaso você ainda não tiver inscrito no meu canal, agora é a hora. Vai ali, vai inscrever-se, se inscreve no meu canal, porque na medida em que eu for realizando novas aulas, você vai ser notificado, você vai ser notificada, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Eu quero que a partir de agora você comece a ver a minha tela para que a gente possa mergulhar no conhecimento que eu vou trazer hoje para você. Vamos lá. Qual que é o meu objetivo ao fazer a aula de hoje? Qual que é o meu objetivo a fazer
essas aulas práticas toda quinta-feira, 10h30 da manhã. Meu amigo, o meu objetivo é mostrar para você aquilo que só se aprende na prática. Aquilo que talvez você demoraria aí anos e anos para aprender na sua atividade do dia a dia, mas que eu faço questão de te mostrar, que eu faço questão de te contar. Para quê? Para evitar que você erre, para evitar que você gaste tempo desnecessário para aprender. Às vezes um erro pode custar muito caro. Então o que eu quero é trazer a minha experiência para evitar que você sofra prejuízos, tá bom? Olha, eu não sei se você já parou para ver por essa ótica, mas a sala de audiência é o lugar onde você não pode errar. Por isso você deve se adiantar e saber tudo o que pode acontecer na prática. Lá na sala de audiência é o momento em que o seu cliente, via de regra, está junto com você e está fazendo uma análise se ele fez uma boa ou não ao te contratar. Então você tem que estar preparado para a sala de audiência. E na live de hoje eu vou te explicar como que você se prepara, como que você prepara a testemunha. Para começo de conversa, vamos lá. O tema da nossa aula é orientar ou instruir a testemunha. O que pode e o que não pode. Mas antes de mais nada, a gente precisa sempre lembrar qual que é a função de uma testemunha em um processo, seja ele civil, seja criminal, seja trabalhista. A função da testemunha é sempre falar sobre fatos que ela tenha presenciado ou que ela tenha recebido algum conhecimento. Então, nosso ponto de partida sai sempre da ideia de que a testemunha ela presta um serviço público em favor da justiça. Por isso que eu tenho dito que é errado falar em minha testemunha, testemunha da parte contrária. A testemunha ela é apenas arrolada, ela é apenas indicada pela parte, mas ela presta um serviço em favor da justiça. Ela é, então, testemunha dos fatos. Ela só é trazida ao juízo pelo autor ou pelo réu. Tanto é verdade, tá, que a testemunha ela não pode se negar a prestar um depoimento. Ela pode, inclusive, ser condenada a pagar as despesas do processo caso ela não compareça e acaba dando adiamento à audiência. Então, não existe aquela de que, olha, eu vou arrolar o fulano, mas o fulano não quer ser ouvido. Prestar depoimento como testemunha é um serviço público obrigatório. É claro que ninguém quer forçar uma pessoa a ir prestar um depoimento. Você fica até com medo do que ela vai falar. Mas você precisa raciocinar a partir de agora, para que você compreenda tudo que eu vou te ensinar, que a testemunha, então, ela presta um serviço público. Ela não está lá para ajudar nem o autor e nem o réu. Aliás, se ela pretender ajudar o autor ou o réu, ela deixa de ser testemunha, porque ela passa a ser suspeita, tá bom? Vamos lá. Vamos começar pontuando qual que é a diferença entre orientar e instruir uma testemunha. Quando eu falo em orientar, eu estou dizendo que o advogado, ele pode mostrar o caminho para a testemunha. Ele pode indicar por onde ir e por onde não ir. Jamais o advogado que orienta coloca ou tira palavras da boca da testemunha. Orientar, então, é permitido e é indicado. Qual que é o oposto de orientar? É instruir. Instruir é querer ditar, impor o caminho, é querer colocar ou tirar palavras da boca da testemunha. Olha, se o juiz te perguntar X, você fala que não viu. Isso é instruir, querer tirar palavras da boca. Se o juiz te perguntar A, você vai falar B. Isso é instruir, é querer colocar palavras na boca da testemunha. E isso é absolutamente proibido, tá bom? Então, todas as vezes que você for conversar com uma testemunha, você vai conversar no sentido de orientar, como eu vou te ensinar na aula de hoje. Pode ficar tranquilo, jamais você vai instruir a testemunha, tá bom? Tá bom, professor, mas então, por que eu devo orientar? E que tipo de orientação eu devo dar para ele? Afinal de contas, se a testemunha ela presta um serviço público à justiça e ela não está no processo para poder atender os interesses de uma parte, por que eu, como advogado do autor, devo me preocupar em conversar com ela antes da audiência? E mais do que isso, né? Além de conversar com a testemunha, o advogado pode dar para ela alguma
orientação? Se sim, qual que é o limite dessa orientação? E como que você faz, meu amigo, minha amiga, para se precaver na prática, para evitar grandes problemas? Eu vou te dar primeiro 7 razões para poder justificar por que você sempre deve conversar com a testemunha antes da audiência. E em seguida, eu vou te mostrar exatamente o que você pode falar com ela e o que você não pode falar e também como é que você faz isso para se precaver e para não ter nenhum problema. Vamos lá? Deixa eu minimizar aqui, que eu sei que tem muita gente que é curiosa, que quer ficar lendo o próximo ponto. Vamos lá. 7 razões pelas quais você deve falar com a testemunha antes da audiência. Vamos lá. Razão número 1, meu amigo. Você sempre deve falar com a testemunha antes da audiência para você saber se realmente deve arrolá-la ou se é melhor desistir. Por quê? Porque não tem nada pior do que você levar na frente do juiz uma testemunha que não sabe nada sobre os fatos. Então, você pergunta para o seu cliente, olha, você tem alguma testemunha que presenciou o acidente? Você está dizendo que a culpa do acidente foi do réu. Você tem alguma testemunha? Ele fala, tem, o João e o José. Então, você sempre vai conversar com o João e com o José para saber se o que eles sabem é importante para o processo ou não. Tá? Você não deve apenas acreditar no que o seu cliente falou. Não é porque o cliente falou assim, não, o José ele presenciou o acidente, ele é uma boa testemunha, que você vai confiar e não vai conversar com o José. O que você deve fazer? Você deve marcar uma entrevista previamente para poder ouvir da boca do José aquilo que ele sabe. Pode ser uma entrevista pelo Zoom, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por qualquer meio. O importante aqui é que você marque essa entrevista prévia com a testemunha e grave aquela conversa que você vai ter com ela. Pronto, ouviu o José. O José de fato presenciou o acidente, o depoimento dele é bom. Ótimo, você com tranquilidade vai arrolar o José como testemunha. Então, a primeira razão é para saber se você realmente vai arrolar aquelas pessoas como testemunha ou não. Segunda razão, para esclarecer por que ela foi ou por que ela será arrolada como testemunha. Olha, não há nada pior do que testemunha perdida, que não sabe o que está fazendo lá na audiência. Isso costuma acontecer. A pessoa chega lá perante o juiz, eu chamo ela para entrar e ela não tem ideia do que está se tratando. Então, você deve conversar com a testemunha para explicar para ela a razão pela qual ela vai ser arrolada naquele processo. Olha, consta aqui que a senhora presenciou um acidente no dia tal. Está aqui no boletim de ocorrência. Por essa razão, eu pretendo arrolar a senhora como testemunha. Veja, você vai explicar para ela qual é o contexto em que ela está inserida. Quando você faz isso, a testemunha chega mais confiante na audiência e ela relata os fatos com mais segurança. E também ela tem a oportunidade de lembrar, de recapitular detalhes sobre os fatos que aconteceram antes dela chegar lá na audiência. Quando você não faz isso, quando você não conversa com a testemunha, quando a testemunha é pega de surpresa lá no momento da audiência, você acaba correndo o risco dela não lembrar de fatos importantes e acabar prejudicando o depoimento, tá bom? Então, você vai conversar com a testemunha antes. Primeiro ponto, lembra? Para saber se o depoimento dela é importante. E segundo, para esclarecer para ela por que você está arrolando ela como testemunha, tá bom? É essa a segunda razão. Se você não tem essa conversa com ela e ela é intimada, chega lá no fórum, ela não lembra de nada, a chance dela não lembrar e não falar nada para o juiz é muito grande. Quando você conversa com ela previamente, pode ser que ela te peça, doutor, você pode me dar uma cópia da petição, você pode me dar uma cópia aí do boletim de ocorrência, e aí ela vai relembrar. Vai ser uma testemunha bem mais confiante, uma testemunha que tende a ajudar muito mais o juízo, tá bom? Vamos lá. Terceira razão pela qual você deve conversar com a testemunha. Para pedir que ela te avise imediatamente caso ela seja assediada ou constrangida ou mesmo ameaçada por alguém antes do depoimento. Meus amigos,
Isso não é raro acontecer, principalmente em audiências cíveis que envolvem grande quantia financeira. Não é à toa que existe o crime de coação no curso do processo. O artigo 344 do Código Penal, ele prevê lá uma pena de reclusão de 1 a 4 anos para aqueles que usarem de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, contra outra pessoa que é chamada a intervir. Então, a testemunha é uma pessoa chamada a intervir em um processo. Se ela for ameaçada por alguém, isso é crime. Então, você sempre deve conversar com a testemunha antes da audiência para dizer para ela, olha, eu vou arrolar a senhora como testemunha e se a senhora sofrer algum tipo de ameaça, receber alguma mensagem intimidadora, a senhora me avisa imediatamente. Por quê? Porque às vezes isso acontece e você não fica nem sabendo. Aí a testemunha chega na audiência, fala que não viu nada porque foi ameaçada. Como você não deu liberdade para ela, ela não te contou e ela acaba tendo o depoimento dela amplamente prejudicado, tá bom? Quarta razão, você deve conversar com a testemunha antes da audiência para informar que ela deve te avisar imediatamente caso surja algum imprevisto que impeça ela de comparecer na audiência. Por quê? Porque isso te dá tempo para procurar uma testemunha substituta ou dá tempo de pedir a redesignação do ato. Meus amigos, deixa eu falar uma questão prática que tem acontecido praticamente toda semana. Como você sabe, no processo civil, hoje, no procedimento comum, a regra é que o advogado intime a testemunha. O Código de Processo Civil fala assim, compete às partes intimarem as suas testemunhas. Então, você, advogado, faz a cartinha de intimação, manda por AR, entrega pessoalmente, seja o que for. Feita essa intimação, você precisa juntar no processo 3 dias antes da audiência. Por quê? Porque se a testemunha não comparecer, aí você fez a sua parte e pode pedir para que o juízo intime ou conduza essa testemunha à força. Agora, quando você se compromete a levar a testemunha independente de intimação, o que tem acontecido muito na prática? Chega no dia da audiência, a parte liga para a testemunha e ela fala, olha, estou com suspeita de Covid. Suspeita de Covid, geralmente não tem atestado médico, não tem nada. E aí o advogado vai para a audiência sem a testemunha e fala para o juiz, ó, juiz, a minha testemunha não veio porque ela está com suspeita de Covid. Não tem um atestado médico, o advogado não comprovou que intimou a testemunha previamente. Sabe o que está acontecendo? Preclusão. Então, se a testemunha, todas as vezes, eu recomendo isso para todos os meus alunos, vou recomendar para você, tá? Todas as vezes que você for arrolar uma testemunha, faça a intimação formal dela e junte no processo. Mesmo que você vá levá-la pessoalmente no dia da audiência. Faz a intimação, junta com 3 dias de antecedência. Chegou no dia, ela falou que está com Covid, pede um atestado médico. Se ela tiver, você junta no processo e pede a redesignação. Se ela não tiver atestado médico, tudo bem. Você vai para a audiência, fala para o juiz, olha, eu fiz a intimação, está aqui no processo e a testemunha não veio. Quero que seja marcada uma nova data. O juiz vai ter que marcar uma nova data. O problema é quando você não faz a intimação e não tem como provar o impedimento por questão de saúde. Olha, agora acho que nas últimas 2 ou 3 audiências que eu fiz, aconteceu justamente isso. O advogado fala que a testemunha está com suspeita de Covid, não apresenta nenhum documento, não intimou previamente a testemunha, e o que acontece é a preclusão. Ele fica sem poder ouvir a testemunha, tá? Então é importante que você fale com ela antes, para que ela te avise o mais rápido possível qualquer impedimento. Quinto ponto, você deve conversar com a testemunha sempre antes para pegar o contato de algum parente, de algum amigo. Isso é fundamental para você conseguir fazer contato com a testemunha no dia da audiência, caso você tenha se comprometido a levá-la no ato, tá? E também para ter informações sobre ela, caso ela fique doente, caso ela morra, né? Caso tenha algum incidente, se por acaso ela não comparecer no dia do ato. O que adianta você ficar só com o contato da testemunha? E se a testemunha perde o celular, se a testemunha fica doente, está internada, você não vai conseguir falar com ela e não vai conseguir dar nenhuma informação para o juiz. Então, presta atenção, conversou com a testemunha,
pega o contato de algum parente ou de algum amigo, tá bom? Sexta razão que justifica você falar com a testemunha, para que você possa descobrir outras pessoas que vale a pena serem arroladas no processo. Olha, quantas vezes na sala de audiência eu já vi a testemunha revelar a existência de uma outra pessoa que sabe dos fatos, às vezes de forma até mais próxima do que ela, mas essa outra pessoa acabou não sendo arrolada pela falta de um contato prévio. Então você, advogado, o seu cliente falou que o Zé é uma boa testemunha. Você vai conversar com o Zé e na conversa você vai perguntar: Zé, tem alguém que também presenciou esse fato? Tem alguém que sabe mais sobre esse fato do que você? E você vai poder descobrir eventuais novas testemunhas que vão favorecer o caso que você está defendendo, tá bom? Sétima razão. E aqui entra a razão da nossa aula, tá? Você deve conversar com a testemunha antes da audiência para que você possa orientá-la licitamente sobre o depoimento. É isso que eu vou te mostrar agora no tópico seguinte. Como é que você faz para orientar licitamente uma testemunha? Enquanto você está assistindo essa aula, eu sempre peço para você deixar o seu like, deixa o seu joinha. É importante que o YouTube vai notificando mais gente. Eu sempre peço para você compartilhar, clica na setinha que tem bem aí embaixo, chamando mais pessoas, mandando para os seus grupos de WhatsApp. Pode ser que você tenha um amigo necessitando exatamente desse conteúdo. Pode ser que o seu compartilhamento vai salvar o seu amigo de uma enrascada durante uma audiência. Então, todas as vezes que a gente pensa no próximo, todas as vezes que a gente compartilha alguma coisa boa com uma outra pessoa, pode ter certeza que a vida se encarrega de compartilhar coisa boa com você, tá bom? Vamos lá, meus amigos. Agora, eu vou te mostrar como orientar licitamente a testemunha para um depoimento. Lembrando que esse mapa mental que você está vendo na tela, ele vai ser seu. Assim que essa aula terminar, eu vou disponibilizar ele no canal do Telegram por 1 hora. Você precisa ser rápido, tá? Passou de 1 hora, depois que a aula acabar, a gente tira esse material de lá. Professor, por que você faz isso? Porque eu quero beneficiar quem está ao vivo. Já ouviu falar que o direito não socorre quem dorme? Ó, a partir de hoje, todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que você for tomar banho, que você pegar o shampoo, colocar na sua mão assim o shampoo, você vai lembrar do professor José falando: o direito não socorre quem dorme. Então todas as vezes, ó, pegou o shampoo, abriu o shampoo, colocou um pouquinho do shampoo na mão, enxerga na palma da sua mão o professor José falando assim: o direito não socorre quem dorme. Por quê? Quando você tem isso em mente, você consegue aproveitar muito melhor as oportunidades que aparecem na sua vida. Essa aula é uma oportunidade. Não é porque é uma aula online gratuita que todos vão conseguir aproveitar. Não, você que está assistindo ao vivo, você vai aproveitar muito mais do que os outros, porque além da aula, você vai ter o material para você relembrar depois, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou te dar 5 dicas eminentemente práticas sobre como que você vai orientar licitamente uma testemunha antes da audiência. Vamos lá. Primeiro ponto. Lembra? Vamos relembrar? Orientar é diferente de instruir. Instruir é dizer o que a testemunha deve ou não falar. É tentar guiar o depoimento. Isso você jamais deve fazer. Por quê? Porque se você fizer, corre o risco do juiz descobrir. Eu já tive várias oportunidades em que lá no meio do depoimento a testemunha vira para o advogado e pergunta: isso eu posso responder ou não, doutor? Ou seja, já teve lá fora uma tentativa de guiar o depoimento. Então, a primeira coisa que você vai deixar claro, quando você for conversar com a testemunha antes da audiência, você vai dizer assim para ela: ó, o meu objetivo nessa conversa não é te dizer o que você pode ou o que você deve falar.
Aliás, você deve responder tudo o que lhe for perguntado na audiência. Você vai falar para ela: o meu objetivo aqui é te dar orientações para que você possa prestar o melhor depoimento possível, mais próximo da verdade. Então, o primeiro ponto que você vai abordar com a testemunha é que ela é livre para falar o que ela quiser e que você não vai pôr e nem tirar nenhuma palavra da boca dela, tá? Isso é muito importante. Eu já tive várias e várias oportunidades em que a testemunha vira e fala: olha, isso quem pediu para eu falar foi o advogado. Doutor, foi isso mesmo é isso que eu devo falar ou não? E aí fica aquele climão na audiência, né? Aquela coisa feia. O juiz começa a desconfiar do advogado. E olha, eu sei que às vezes o advogado não tem culpa nenhuma, mas quando você tem essa conversa prévia, você evita passar por esse papelão. Segundo ponto importante: quem defende a parte é você e não a testemunha. Então, quando você for conversar com ela, você deve orientar a testemunha que a missão dela não é defender a parte. Isso quem faz é o advogado. Por quê? Porque é natural, às vezes, que a testemunha tome as dores da parte, tome as dores da vítima, mas se isso acontecer de forma exagerada, pode dar margem para impugnação, pode dar margem para contradita da outra parte. Meus amigos, é natural que a testemunha de um estupro fique indignada com a atitude do réu, mas você como advogado tem que lembrar, ou você como membro do Ministério Público tem que lembrar, às vezes é um assistente de acusação, né? Você tem que lembrar para a testemunha que, olha, a função dela é falar sobre fatos, não é defender A ou B, não é criticar A ou B. Mesma coisa em um acidente de trânsito. Às vezes a testemunha está tão indignada porque o causador do acidente estava bêbado que ela chega lá super exaltada. Então você vai acalmar a testemunha. Fulano, você vai lá para dar o seu depoimento sobre fatos. Você não precisa defender ninguém e você não precisa atacar ninguém, porque se você fizer isso, pode ser que o juiz descarte o seu depoimento, tá? Você deve dizer para a testemunha para ela se limitar a narrar os fatos. Olha, conta lá se você viu ou não viu o acidente e jamais deixe transparecer sentimento de revolta, de inconformidade. Eu já tive casos em que a testemunha fala: olha, eu quero que esse cara morra. Olha, só dela falar eu quero que esse cara morra, simplesmente o depoimento dela foi desconsiderado, porque ela estava tão indignada com o crime que tinha acontecido que ela se deixou contaminar. Se ela tivesse sido bem orientada antes da audiência, isso não aconteceria, tá? Se você não tiver essa conversa e não der essa orientação, toda a sua prova pode ser perdida. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, tá bom? Vamos lá. Terceiro ponto, eu estou dando aqui cada um dos pontos, cada um dos passos que você deve tomar quando você for orientar licitamente uma testemunha. Terceiro ponto, vamos lá. Como tudo vai acontecer? É sua função como advogado explicar para a testemunha a dinâmica da audiência. Como que tudo vai acontecer lá no dia? Quem que vai falar com ela? Onde que ela vai se sentar? Para quem que ela olha, tá? A sua função nesse ponto é deixar a testemunha tranquila. Testemunha tranquila lembra dos fatos. Testemunha nervosa embaralha os fatos. Então esse passo é fundamental. O ambiente da sala de audiência pode ser um ambiente comum para você que vai lá toda semana, todo mês, mas costuma ser um ambiente tenso, naturalmente nervoso. Então, deixar a testemunha tranquila é fundamental. Se for o caso, se você achar necessário, você pode abrir o seu computador, entrar lá no site audienciasonline.com.br e mostrar para a testemunha como é que é uma audiência. Eu não sei se você sabe, mas lá nesse site eu disponibilizo audiências reais, que eu gravo, coloco uma câmera na minha sala, gravo a audiência, e a audiência que realmente está acontecendo, com advogados, com testemunhas, com partes. Então, se você achar necessário, senta com a testemunha, abre o Audiências Online e mostra para ela: ó, isso aqui é um depoimento, é exatamente como tudo vai acontecer lá com você. Esse terceiro passo tem o objetivo de deixar a testemunha tranquila. Quando a gente vai para um lugar que a gente nunca foi, naturalmente existe um nervosismo. Quando a gente vai pela segunda vez, a gente já vai mais tranquilo. Então faça com que a experiência da testemunha não seja tão
tão nova. Você mostrando para ela uma sala de audiência, falando para ela onde que ela vai se sentar, quem vai falar com ela, você tira o efeito de novidade, então diminui o nervosismo, tá bom? Quarto ponto, meus amigos, esse é muito importante. Todas as vezes que a testemunha vai ser ouvida, o juiz tem que perguntar para ela se ela tem amizade íntima com a parte que a rolou. Então, aqui é fundamental que você esclareça para a testemunha antes da audiência que o juiz vai fazer essa pergunta para ela, se ela tem ou não tem amizade íntima com a parte. Você precisa esclarecer para ela o que é essa amizade íntima. Olha, eu sei de várias histórias que a testemunha disse que era amiga da parte, quando na verdade não passavam de colegas de trabalho. Então, se você não fizer esse esclarecimento para a testemunha, pode ser que você acabe perdendo uma testemunha sem um motivo real. Então, quando o juiz pergunta, e varia muito, tem juiz que pergunta de um jeito, tem juiz que pergunta de outro, né? Se o juiz pergunta assim, você é amigo do Zé? E se você não conversou com ela antes, ela tende a dizer que sim, eu sou amigo. Mas qual é o grau dessa amizade? Se o juiz não pesquisar o grau dessa amizade, pode ser que ele simplesmente não contradite a testemunha, aliás, não ouça a pessoa como testemunha e ouça como informante. Então, você sempre vai ter essa conversa sincera. Fulano, você tem amizade íntima com a parte, com o meu cliente? Amizade íntima é, vocês frequentam a casa um do outro, vocês trocam confidências, vocês viajam juntos, vocês estão um no aniversário do outro, a sua família conhece a família dela. Meu amigo, se a resposta foi sim para a maioria dessas perguntas, eles têm amizade íntima. Então, se a resposta for o contrário, fulano, você frequenta a casa do autor? Não. Vocês se conhecem da onde? A gente se conhece do trabalho. Vocês vão em aniversários um do outro? Não. A sua família conhece a família dele? Não. Então, vocês não têm amizade íntima. Quando o juiz te perguntar, você vai dizer, não, eu conheço do trabalho. Ou, não, eu estive com ele apenas 2 ou 3 vezes. Quando você faz essa conversa previamente com a testemunha, você evita de perder testemunha em audiência sem um real motivo, tá bom? Último ponto importante que você deve tomar quando você for conversar com uma testemunha. Esse ponto é muito importante. Mostrar as provas que já estão no processo para evitar contradição. Quando você se reúne, então, previamente com a testemunha, você pode mostrar para ela as provas materiais que já estão lá no processo. Isso vai ajudar a testemunha a lembrar de detalhes do fato e vai evitar contradições. Se a testemunha já foi ouvida previamente, como acontece no crime, geralmente a testemunha é ouvida na fase de inquérito, é fundamental que ela tenha acesso ao depoimento que ela prestou. Às vezes, a testemunha ela se confunde com pequenos detalhes por conta do transcurso do tempo. Às vezes, ela foi ouvida lá na fase policial em 1 ano, 4 anos depois ela é ouvida em um juízo. Então, esse transcurso do tempo pode fazer com que ela se confunda, tá? E um somatório de pequenas contradições pode acabar comprometendo todo o depoimento. Às vezes ela troca a cor do carro, às vezes ela troca o horário do fato, às vezes ela se confunde com coisas simplesmente porque o tempo passou. Então o que você vai fazer? Você vai se reunir com a testemunha e vai mostrar para ela, olha aqui, ó, existe esse boletim de ocorrência, existe essa prova pericial, existe essa imagem aqui de uma câmera de segurança. Você mostrando tudo isso para a testemunha, você vai estar dando uma orientação lícita, vai estar fazendo com que a testemunha saia muito mais confiante do depoimento e evite de prejudicar a sua parte, tá? Agora, 3 dicas finais fundamentais. Sempre grave a sua conversa com a testemunha, tá? Isso evita qualquer mal-entendido, evita constrangimentos desnecessários e sempre leve a gravação da conversa com você no dia da audiência. E eu vou te dizer por quê. Então, como é que vai ser a dinâmica? Fulano, eu sou advogado do Zé. O Zé
me indicou o seu nome como testemunha. E eu quero marcar uma entrevista para saber se você realmente é importante, para saber se eu vou te arrolar ou não. Marcado o dia da entrevista, logo no começo você fala: fulano, eu estou gravando essa nossa conversa, porque eu preciso ter esse arquivo no meu escritório. Tudo bem? Tudo bem. E começa a gravar, tá bom? Professor, eu posso gravar escondido? Olha, poder falar que é lícito, é lícito, tá? O STF já disse que é a prova lícita quando um interlocutor, então eu estou conversando eu com o João, quando um dos dois grava essa conversa. Essa prova é lícita. Mas não é ético, né? Então avisa a pessoa que você vai gravar. E se ela não quiser ser gravada, eu já te oriento. Então não conversa com ela. Tá? Para evitar o quê? Que chegue lá no dia da audiência e a testemunha fale: olha, o doutor me chamou no escritório dele e me constrangeu. O doutor me chamou no escritório dele e disse que era para eu falar isso, isso e aquilo. Quando você grava essa conversa e leva a gravação no dia da audiência, você tem como desmentir tudo isso lá na hora. Tá? Então, sempre grave a conversa com a testemunha e leve a gravação no dia da audiência. Segundo ponto, você pode conversar com as testemunhas que foram arroladas pela parte contrária. Como assim, professor? A testemunha, então, arrolada pelo réu, eu posso conversar com ela? Absolutamente sim, não há nenhum problema nisso. Lembra que eu te disse que a testemunha, ela é arrolada pelas partes, mas ela é testemunha dos fatos. Ela não é propriedade de ninguém. Mas qual que é o objetivo? Para que eu vou conversar com a testemunha da parte contrária? O objetivo principal é saber se aquilo que ela sabe sobre os fatos também pode servir a defesa dos interesses do seu cliente. Ora, então o seu cliente fala assim: olha, eu não tenho testemunha nenhuma. E o réu lá na contestação arrola 3 pessoas. É claro que você tem que conversar com essas 3 pessoas, porque se essas 3 pessoas viram o acidente, é importante que você também, quando o juiz te intimar, arrole essas pessoas. Afinal de contas, se elas viram o acidente, é importante que elas sejam ouvidas, tá bom? De quebra, quando você vai conversar com a testemunha arrolada pela parte contrária, você ainda tem a chance de descobrir se o intuito dela é testemunhar ou ajudar a outra parte. E aqui a gravação é essencial e a forma da abordagem deve ser clara, deve ser direta. Por quê? Porque às vezes você está gravando e aí você fala: fulano, eu sou advogado do João. O João entrou com uma ação contra o José e o José arrolou a senhora como testemunha. Eu gostaria de me entrevistar previamente para poder ver se o que a senhora sabe dos fatos é importante para o meu cliente ou não. E aí tem casos em que a testemunha fala assim: não, de jeito nenhum, eu não vou te ajudar não, eu vou ajudar o meu amigo fulano. Olha, você acabou de conseguir uma prova para a contradita. Lembrando, a testemunha, ela testemunha fatos. Ela não está lá para servir o autor ou o réu. E é claro que aqui você sempre deve respeitar a posição da testemunha. Às vezes ela vai te dizer: não, eu só quero falar na presença do juízo, eu não quero conversar com você antes. Tudo bem, você está gravando tudo isso, leva com você no dia da audiência. Por quê? Porque às vezes chega a testemunha lá na frente do juiz e fala, inclusive o advogado da parte contrária, ou seja, ela já tomou partido, né? O advogado da parte contrária me procurou, queria me assediar, queria falar comigo. Você vai levantar a mão: excelência, pela ordem, a gravação da minha conversa com ela está aqui, para que vossa excelência possa ver, tá? E aí você pode, inclusive, usar essa argumentação mentirosa como fundamento para a contradita. Por quê? Porque a testemunha está querendo prejudicar a parte contrária, inventando fatos sobre a parte contrária, tá bom? Olha, essa técnica aqui, eu recomendo que você use sempre quando você estiver num grau mais avançado de tranquilidade, quando você está com um pouco mais de casca grossa, tá bom? Vamos lá, terceiro ponto importante. Se você for arrolar um informante, todas as vezes que o cliente passa para você as testemunhas que ele tem, e aí você vai ver, todas são parentes ou são amigos, pode ser que você tenha que arrolar alguém como informante. Imagina, o acidente aconteceu à noite numa rua escura. Dentro do carro estava o seu cliente e a irmã dele. A irmã dele, ela, pelo grau de parentesco, ela não pode ser ouvida como testemunha, mas ela foi a única pessoa que presenciou os fatos. Então, a orientação que você vai dar para esse informante tem a ver com o gatilho mental da especificidade. Primeiro de tudo, o que é um gatilho mental? São coisas que fazem a nossa mente
automaticamente pensar de uma maneira ou acreditar em algo. O gatilho mental da especificidade, ele tem inclusive muita prova científica. Quando a gente vai contar alguma coisa e a gente dá detalhes específicos, a outra pessoa tende a acreditar 30% mais do que quando a gente não dá detalhes. Você já prestou atenção que é mesmo assim? Quando alguém te conta uma história e te dá os mínimos detalhes, a chance de você acreditar que aquela história é verdadeira é muito maior quando a história é contada sem detalhes. Mas o que isso tem a ver com o depoimento do informante? Bom, o informante já é aquela pessoa naturalmente contaminada ou inclinada a ajudar quem a rolou. Então imagina um acidente onde de um lado tem a irmã do autor e do outro lado tem a esposa do réu, duas informantes. Como é que o juiz vai fazer se os depoimentos das duas forem altamente contraditórios? Muito provavelmente o juiz vai acreditar naquele depoimento que teve a maior quantidade de detalhe. Aquele informante que disse, olha, era mais ou menos 9h30 da noite, estava bem escuro, a rua estava bem vazia, o semáforo estava meio torto, meio caído, as casas do lado, eu lembro de ter um comércio tal, uma casa tal. Vejo uma informante dando detalhe. É muito diferente da esposa que chega e fala assim, não, o acidente aconteceu porque o autor passou no sinal vermelho. Ou seja, ela não foi específica, ela contou os fatos de uma forma bem genérica. Por quê? Porque geralmente quem não viu ou quem quer mentir tem medo de dar detalhe e de ser pego na mentira por conta de um detalhe. Então, quem fala a verdade, você já ouviu isso? Quem fala a verdade não merece castigo. Então, quem fala a verdade em detalhes, além de não merecer castigo, tende a ser mais crível. O juiz tende a acreditar em quem dá mais detalhes. Então, a sua função quando você for conversar com um informante é dizer: conte a maior quantidade de detalhe possível para o juiz, porque aí o juiz tende a acreditar mais naquilo que você vai falar. Tá bom, meus amigos? Meus amigos, antes da gente terminar a nossa aula prática de hoje, lembra, aula prática toda quinta-feira, 10h30 da manhã. Faça chuva ou faça sol, vem aqui no meu canal do YouTube, vem no Instagram, que vai estar a aula prática rolando. Quem participa ao vivo garante o mapa mental. Agora essa aula vai terminar, eu vou colocar o mapa mental no canal do Telegram. Aqui embaixo, na descrição do vídeo no YouTube, tem o link para você acessar esse mapa mental. E a última coisa que eu queria te dizer, meu amigo, minha amiga, você que está aqui comigo ao vivo, pode acreditar em você. Você é especial. Contra todos os problemas que você tem lá do lado de fora, todas as obrigações, todas as atividades que você tem para fazer, você parou para se dedicar a aprender aqui comigo 1h, 1h15, 1h30, porque você pensa em você pensa no seu futuro, no futuro da sua família, você pensa em prestar um serviço melhor, e é esse tipo de profissional que costuma ter sucesso na vida. Agora, para que isso aconteça, faça com frequência. Esteja aqui comigo toda quinta-feira de manhã. Você é especial. Eu acredito em você só por você estar aqui. Agora eu também acredito que isso vai vir com a sua resiliência. Quanto mais você estiver aqui, melhor capacitado você vai ficar, tá bom? Fica com Deus. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.